Hoje eu quero conversar com você. Nós estamos entrando no mês do Natal e as crianças, é isso aí? Aí sim, hein? As crianças podem descer para o culto infantil, tá bom? Fiquem à vontade, Deus abençoe. As crianças para o Central Kids. Nós queremos agradecer mais uma vez você que nos visita aqui nessa manhã. Muito obrigado por sua presença. Você é muito bem-vindo aqui em nossa igreja. Esperamos que você seja abençoado aqui. Como você ouviu aí das nossas programações, agora nós ficaremos sem escola bíblica nesses 2 meses de janeiro e fevereiro. Teremos apenas os cultos pela manhã, no mesmo horário, às 9h30, tá bom? Hoje que a gente vai ter, excepcionalmente, teremos logo após esse culto uma assembleia, a última desse ano. A gente precisa apenas alinhar alguns assuntos, é bem objetiva, mas precisamos alinhar alguns assuntos aqui com a igreja, tá? E aí depois, então, nós ficaremos apenas com os cultos da manhã. Lembrando a vocês que não teremos, estarão suspensos os cultos da manhã dos domingos dia 22 e dia 29, tá bom? Dia 22 é o domingo da celebração do nosso culto de Natal à noite. Todos estão convidados. Tragam seus parentes. Sabe aqueles parentes que vêm passar o dia aqui com você nesse final de ano? Então, traz ele para o culto no domingo aqui, tá bom? Para ele ser abençoado também. E os seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, tenho certeza que eles vão ser muito abençoados aqui na celebração aqui do dia 22, nosso culto de Natal. E aí você traga as pessoas, venha, participe conosco. Por isso a gente não vai ter o culto pela manhã, para dar um tempo aqui para o pessoal organizar as coisas. E no dia 29 também. Então teremos esses 2 domingos pela manhã aí, com os 2 cultos suspensos. Depois retomamos normalmente, mas os cultos da noite, todos eles, continuam acontecendo normalmente, tá bom? Depois a gente repete os recados ali, se necessário for, nas redes sociais da nossa igreja. Quero trazer uma breve meditação nessa manhã, chamada Jesus, o nome que salva, entrando aqui no mês do Natal. Então eu quero pensar sobre isso com você. O primeiro texto que eu gostaria de ler é Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Lá diz assim: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a promessa que nós recebemos, a primeira palavra a Maria, nas primeiras palavras a José, na verdade, né? Maria já tinha recebido a revelação a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. E eu escolhi pensar nessa manhã sobre o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome precioso. Não há outro nome como o nome de Jesus. Você já percebeu quando as pessoas estão em aflição, elas dizem assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu me lembro de um dia estar num hospital, e aí a Isabela era bem pequenininha, e a gente estava lá, no pediatra, e aí uma criança estava muito mal, pelo que eu entendi, muito mal, e a mãe estava lá fora aguardando notícias. Havia acontecido alguma coisa, e a criança estava sendo socorrida, tanto que todos os médicos pararam o que estavam fazendo para atender, socorrer aquela criança em algum local ali do hospital. E aquela mãe, ela ficava chorando, desesperada, andando de um lado para o outro, e ela se ajoelhou ali no meio do salão, e ela começou a falar: Jesus, tenha misericórdia do meu filho, leva a minha vida e poupa a vida dele. Ela falava, a gente ficou todo mundo desesperado, a gente começou a orar, eu e a Cris estávamos lá, a gente falou: a gente vai orar por você, e a gente começou a orar ali no meio daquele hospital. Quando as pessoas estão em grandes apuros, em momentos de muito sofrimento, elas clamam pelo nome de Jesus. Você se lembra lá de Lucas 18, quando aquele cego chamado Bartimeu, interessante, a Bíblia cita o nome dele, né? Não é muito de citar os nomes das pessoas que foram curadas, mas a deste homem é citado ali à beira da estrada de Jericó, e ele clamava. Quando ele ouviu que Jesus estava a caminho, acreditando no poder de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E continua sendo assim nos dias de hoje. Nós continuamos a ouvir as pessoas clamarem pelo nome de Jesus. Muitas pessoas, vamos falar a verdade, não dão a mínima para Jesus. Mas no momento da dor e da aflição, elas clamam pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é o maior nome de toda a humanidade. Não há outro nome como o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome mais lido no mundo. O nome de Jesus é o nome mais pesquisado no mundo. O nome de Jesus é o nome mais aclamado. O nome de Jesus é o nome mais respeitado em todo o mundo. Você sabe, né, que as eras se dividem em antes e depois de Jesus.
Até os ateus precisam admitir isso. Eles podem não admitir que Jesus é verdadeiro, ou que ele foi quem ele é, apesar de, na mente deles, eventualmente ter existido. Mas eles não podem deixar de dizer que nós estamos vivendo numa era depois de Cristo. Então, o nome de Jesus é um nome que vai além da compreensão humana, porque o nome de Jesus é um nome cheio de poder. É através do nome de Jesus que as pessoas são curadas e são libertadas. Se existem curas verdadeiras hoje, eu creio que existam, é claro, elas não acontecem porque o pastor tem uma oração poderosa, mas é porque Jesus operou aquela cura. Se as pessoas são libertadas das garras do pecado, não é porque elas acharam a igreja certa, é porque elas encontraram Jesus. As pessoas saem de uma vida de tristeza para desfrutar uma vida de paz e de segurança. E aí, gente, nesse aspecto, a igreja, por exemplo, passa a ser um detalhe, não é? Porque, importante, claro, mas passa a ser um detalhe, porque é o nome de Jesus, é o próprio Jesus quem opera a salvação na vida das pessoas. A gente canta sobre o nome de Jesus. Inclusive, precisamos cada vez mais de músicas cristocêntricas, né? Músicas que falem de Jesus, a respeito do que ele faz, de quem ele é, como acabamos de cantar agora. A gente medita sobre o nome de Jesus, como estamos fazendo nesse momento. Não há uma mensagem sequer que nós pregamos que o nome de Jesus deixe de ser citado, e não pode deixar de ser, porque qualquer mensagem que o nome de Jesus não estiver inserido, ela poderá ser facilmente uma preleção de autoajuda, não é? Porque aí nós paramos de depender de Jesus e começamos a confiar nos nossos próprios esforços. Então, essa série que eu estou pregando à noite mesmo, sobre Jesus ser muito mais do que quem nós pensamos, tem falado muito comigo, porque nós estamos tratando de Jesus diretamente, das suas próprias palavras e dos momentos que ele viveu ao dizer aquelas palavras. Isso é muito precioso para a nossa vida e nos traz muito crescimento espiritual. Há um outro texto lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, que Jesus ensina algo muito interessante. Nós oramos em nome de Jesus, não é? Todas as nossas orações devem ser assim. Alguém já me perguntou, pastor, por que no fim da oração tem que falar em nome de Jesus, amém? E eu digo, e é claro, que é porque Jesus disse isso. Tudo que vocês pedirem em meu nome, se vocês crerem, vocês receberão. Ou textos como esse, de João 15, 16, que diz: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele conceda a vocês. Jesus é o intermediário das nossas orações. O mesmo João, ele vai desenvolver ainda mais essa reflexão lá nas cartas que ele escreve, quando ele trata Jesus como um advogado. O que faz o advogado? Ele intermedia os conflitos, não é? Então ele está entre o cliente e o juiz, não é? E é ele que vai levar ali a causa diante do juiz em nome do seu cliente. Então essa é a comparação feita por João lá nas suas cartas, a respeito de Jesus. Jesus é esse mediador, ele leva as nossas causas até Deus. Por isso é que nós devemos orar sempre em nome de Jesus. As pessoas vivem e as pessoas morrem pelo nome de Jesus. Infelizmente, não são poucas as histórias de homens e mulheres que nós ouvimos, que morreram, ou que perderam alguém, ou perderam algo, por não negarem o nome de Jesus. Você já deve ter ouvido várias histórias, além das histórias bíblicas, né, dos cristãos que morreram, depois ao longo da história, aqueles que morreram em arenas, e aqueles que morreram ao longo da história também, os pais da igreja, por exemplo, entre eles, que foram queimados, como John Hus, não é? Que foi queimado por não negar o nome de Jesus, tantos outros ao longo da história, e hoje a igreja ainda é perseguida em muitos lugares do mundo, lugares onde as pessoas sequer podem falar no microfone, como nós estamos falando, não é? Se há algum trabalho feito em relação a som nessas igrejas, como podemos abafá-lo cada vez mais, né? Como podemos fazer com que o som fique mais concentrado aqui, para que para fora das paredes eles não ouçam nenhum pio, porque se as pessoas ouvirem, elas entrarão aqui e nos farão mal. Então, há igrejas perseguidas no mundo, clamando pelo nome de Jesus. Talvez uma das histórias mais lindas que eu ouvi sobre isso,
Foi, ao mesmo tempo, uma das mais estarrecedoras, da igreja que se reunia num lugar escondido, e um missionário dos Estados Unidos foi visitar essa comunidade, e ali, reunido com essas pessoas, num lugar escondido, falando baixinho, cada um tinha uma folha, cada um recitava uma parte da Bíblia. Então, o pastor dizia o seguinte: hoje eu vou pregar em Lucas 10, por exemplo. E aí as pessoas diziam: quem tem Lucas 10 aí na mente? E aí a pessoa recitava Lucas 10 de cabeça. E aí o pastor, então, pregava. E aí, assim foi. E porque as pessoas não podiam ter a Bíblia, então o que o pastor fez? As pessoas decoravam partes da Bíblia, e aí o pastor então podia pregar. Mas como a Bíblia é muito grande, eles decoraram o Novo Testamento apenas, que eram menos livros, menos capítulos, não é? Então foi o que essas pessoas puderam decorar para poder ali estudar a palavra. E aí, ao final do culto, um cristão daquela comunidade chegou para o missionário americano e disse assim: nós estamos gratos a Deus pela sua palavra, pelo nome de Jesus e por que Jesus tem feito em nossa vida, mas nós só temos o Novo Testamento. A gente só pode usar o Novo Testamento porque foi o que conseguimos decorar para poder usar aqui nos nossos cultos. Eu fico imaginando vocês lá no Ocidente, o que vocês conseguem fazer, porque vocês têm a Bíblia toda, o tempo todo, à mão de vocês, para vocês usarem. E aí o missionário, muito tristemente, disse assim: é o que deveria ser. Então, essa é uma dura realidade, mas muitos cristãos ainda vivem assim. Mas o fato é que o nome de Jesus, espalhado por toda a palavra, mesmo ainda no Antigo Testamento, não exatamente com o nome Jesus, mas o Messias, o prometido, o esperado, é o nome mais importante de toda a Bíblia. E por que é assim? Por que esse nome de Jesus é um nome tão poderoso, tão ansiado pelas pessoas, nesse mundo tão perverso que a gente vive? Por que quando a gente clama pelo nome de Jesus, nós sentimos as misericórdias de Jesus sobre nós, nós nos sentimos alcançados pela sua graça? É porque o nome de Jesus tem poder. É por isso, o nome de Jesus tem poder. É porque somente nesse nome que as pessoas podem descansar as suas dores. É só no nome de Jesus que nós encontramos cura para a nossa alma. No nome de Jesus, a gente encontra resposta para os males que nos sobrevêm. É no nome de Jesus que nós reconhecemos a verdadeira grandeza e o maior exemplo de humildade que nós poderíamos encontrar. Não é? Jesus leva a humildade a um nível máximo, que é o nível da morte. Então ele caminha pelo caminho da humildade até a cruz. E ali ele se submete a todo o sofrimento, mesmo sendo Deus, mesmo tendo o poder para reverter aquela situação, ele leva ao ato extremo da humildade, para nos dar uma grande lição de como deve ser a nossa vida. Você já deve ter ouvido a frase das pessoas que dizem assim: todos os caminhos levam até Deus, ou todos os caminhos levam a Deus. As pessoas falam isso. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite, mas talvez, de certa forma, isso até seja mesmo verdade. As diversas religiões do mundo pregam a existência de um ser superior, e cada uma das religiões trata a Deus por um nome, por uma forma. Elas acreditam, a maioria das religiões, que existe um ser superior, que criou todas as coisas, que comanda e que sustenta todo o universo, e mais do que isso, um Deus que tem amor por toda a humanidade. Então as pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Mas eu preciso dizer, e talvez essa seja a forma de você evangelizar pessoas que dizem isso, que a resposta para isso é assim: de fato, todos os caminhos podem mesmo até levar até Deus, mas só um caminho leva à salvação, e esse caminho tem nome, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Amém? Nessa noite eu quero pregar sobre isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus é o caminho. Este caminho pelo qual seguimos tem um nome, é o nome do Filho de Deus. E esse Filho de Deus, como é que ele começou aqui? Ele começou nascendo numa estrebaria humilde, não é? Interessante isso. Ele era um rei, mas nasceu numa humilde estrebaria. Interessante que ele foi embalado e amamentado por uma mulher comum e humilde. E foi deitado numa manjedoura, não é? Uma mulher com um leite materno comum, como qualquer outra mulher da face da terra. Amamentou o Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Ele cresceu uma criança, um adolescente, tem muita coisa já aqui, né? Tem muita informação. Se você quiser levar isso aqui, por favor.
nós temos um Jesus que nasceu como um bebê, cresceu, foi uma criança, foi um adolescente. Já parou para pensar, Jesus como é que ele era como adolescente, né? Já pensei muito sobre isso. Como era Jesus como adolescente, não é? Foi um jovem, né? Será que ele sofreu bullying na adolescência e resistiu bravamente? Se sofreu, pode ter certeza, resistiu humildemente, não é? Foi um jovem como qualquer um outro. Será que alguma garota olhou para Jesus na juventude, não é? Quais foram as reações de Jesus? Ele passou por todas as coisas que nós como homens passamos, a palavra diz isso, mas sem cometer nenhum pecado. Então, Jesus viveu uma vida de absoluta retidão e de perfeita justiça. Nós vemos isso depois na teologia de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de uma maneira muito especial, não é? A maneira como Hebreus linka o Antigo ao Novo Testamento. Ali nós vemos a justiça perfeita de Deus operada por meio do Filho Jesus Cristo. Eu gosto muito do começo de Hebreus, quando ele diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, primeiro aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos últimos tempos falou por meio de Jesus, o Filho. Depois, quando Paulo vai dizer, ele é a perfeita expressão do Deus Pai, a imagem do Deus invisível. Então, todas essas coisas, elas se combinam. Jesus foi o homem que curou enfermos, operou milagres, fez grandes sinais diante dos olhos de uma multidão sempre curiosa e sempre atônita pelos milagres, curando enfermos, não é? Fazendo cegos verem, aleijados andarem. Mudando a vida e a história de pessoas consideradas como párias da sociedade. Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus contou histórias, não é? Quem não gosta de ouvir histórias? Todos gostamos, e Jesus usou isso de forma linda no seu ministério. E Jesus, acima de tudo, deu um banho de sabedoria nos religiosos e nos homens mais cultos do seu tempo. Esse é Jesus, a quem nós servimos. Nunca teve uma casa própria. Jesus nunca teve uma casa própria, nem pelo Minha Casa Minha Vida, que era mais barato, ele nunca nem conseguiu. Ele era o dono do universo e ele não tinha uma casa. Jesus não teve um carro na sua garagem, nunca teve, não é? E ele podia se transportar para onde ele quisesse, num passe de mágica, se ele quisesse usar o poder a seu favor. Jesus nunca possuiu qualquer bem. Jesus não tinha dinheiro para poder fazer um cruzeiro, né, para uma ilha paradisíaca, para um lugar bem bacana, onde as águas eram bem verdinhas. Jesus nunca pôde ir para nenhum lugar desses, embora ele fosse o criador de todo o universo, não é? Talvez ele via as pessoas ali nadando e se divertindo na praia e pensando assim, foram eu e meu pai que fizemos tudo isso aí, né? Estou orgulhoso e feliz por tudo isso. Não, Jesus não escolheu nenhuma dessas coisas, porque ele escolheu a mim e a você. Isso não é extraordinário? Jesus não queria nada disso, ele só queria a mim e a você. A missão de Jesus não era fazer turismo por Israel, mas ele andou por todos os lugares para alcançar o coração dos homens e das mulheres. Isso é muito importante citar. E olhou para as crianças também. Interessante o olhar de Jesus. Estendeu seus olhos para os homens, não importando quem eram esses homens, mas olhou para as mulheres, falou com elas em público, deu importância a todas elas, dentro de uma cultura e de uma sociedade que dizia exatamente o contrário. E Jesus olhava para as pessoas, não como homens e mulheres, mas por causa dos seus delitos e pecados. Então ele olhava o problema que havia no coração das pessoas. E não exatamente as pessoas por fora, mas as pessoas por dentro. A missão de Jesus era espalhar o evangelho que era ele próprio e formar espiritualmente homens e mulheres para o seu plano mais arriscado e mais audacioso de toda a história da terra. Sabe qual era? A igreja, eu e você, nós, o povo de Deus. Jesus tinha esse plano audacioso, arriscadíssimo, não é? Porque colocar todo este grande projeto da salvação da humanidade nas nossas mãos para fazer parte disso, para sermos influenciadores, não é? Pessoas que vão levar esse evangelho por toda a terra. Existe uma lenda, isso não é bíblico, tá bom? É uma lenda, mas é uma lenda bem interessante que diz que quando Jesus chegou ao céu, depois de cumprir toda a sua missão, um anjo chegou para ele, Gabriel chegou para ele e disse assim, e agora? Falou, e agora eles vão continuar a obra. E aí ele disse assim, mas tem certeza disso? Isso não seria muito arriscado? E ele diz assim, você não tem um outro plano? E aí Jesus diz assim, não, eu não tenho outro plano. Eu só tenho um plano, e eles fazem parte do meu plano. E se eles falharem?
se eles falharem, Deus, o Pai irá levantar outros. Mas este é o plano, e esse plano vai ser levado até o final. É uma lenda, obviamente, mas é uma lenda muito relacionada com a verdade. Jesus não tem plano B, né? Só existe plano A, e nós fazemos parte desse plano. Então isso nos chama a uma grande responsabilidade. Ele escolheu gente comum lá atrás, não é? Os primeiros 12 que ele escolheu, a gente poderia citar outros, mas ele chamou esses 12 para caminhar lado a lado com ele. E isso aqui para mim é um grande alívio, porque se ele escolheu homens como aqueles lá, então eu estou bem, não é? E você também. Porque a minha preocupação é, será que eu estou à altura de cumprir uma missão como essa? A resposta é sim, eu estou. Porque Pedro, Tiago, João, Judas, esses homens não eram melhores e nem piores do que eu e você. Eram homens como eu e você. As mulheres que seguiriam Jesus não foram mulheres melhores do que vocês, mulheres que estão aqui. Eram mulheres como vocês. Então, se ele usou pessoas como aquelas, ele pode nos usar também. Homens iletrados, não é que eram aqueles, homens com pouquíssima cultura, mas com exceção do último da lista, né, Judas Iscariotes, esses homens receberam a confiança do seu mestre Jesus e se tornaram a melhor expressão e o maior exemplo para que nós possamos, pelo qual nós podemos definir o verdadeiro sentido da palavra discípulo. Então, aprendizes que cumpriram muito bem a missão quando saíram a campo para fazer essa obra. Então, isso é maravilhoso. Por todas essas coisas e, claro, por muito mais, há muito poder no nome de Jesus. Existe graça também no nome de Jesus, mas também existe liberdade a partir do nome de Jesus. Não é? A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Jesus. O Bolsonaro usou errado esse termo, não é? Aqui não é nem uma colocação a favor e nem contra ele, mas no sentido do texto, a utilização não é correta, porque, na verdade, a verdade é o próprio Jesus. Qual é a verdade que liberta? É a verdade que está em Jesus. E aí, tudo que é verdade a partir de Jesus também, obviamente, nos libertará. Talvez esse seria o melhor sentido para aplicarmos no dia a dia. Então, por que ele diz assim, olha, quando a gente fala a verdade nos liberta, a gente tira o peso da mentira de cima de nós. Estamos falando a verdade. É porque a verdade está atrelada àquele que é a verdade, que é o próprio Jesus. Então, isso é muito importante. E essa liberdade que nós temos a partir do nome de Jesus é tão importante que nos dá o direito de escolher se vamos segui-lo ou não, se vamos caminhar com ele ou não. E aqui não tem a questão se você acredita em eleição, não acredita, né? Eu acho bem perda de tempo a gente gastar nosso cartucho nisso a partir de pregações, a não ser que você esteja estudando o tema especificamente, num estudo do próprio tema mesmo, né, voltado para isso, porque o que nos importa aqui é que Jesus vai dizer assim, se alguém quiser vir após mim, siga-me. Jesus vai dizer o seguinte assim, aqueles que são meus, ninguém vai tirá-los da minha mão, não é? Então aí você pense como você achar por bem, não é? Você não vai ser expulso dessa igreja, defenestrado dessa igreja por causa disso, não é? Fique muito tranquilo com isso. Se você acredita em livre-arbítrio, se você acredita em eleição, isso para mim pouco importa. O que você deve acreditar é que Jesus é a salvação. E sem Ele, jamais poderemos alcançar o céu. Então, aceite o homem ou não, ele findou a sua vida cumprindo integralmente a missão que foi destinada a ele, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. E essa morte, essa ressurreição, como nós acabamos de fazer na ceia aqui, ela nos garante a vitória. Então, a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso coração agora é o seguinte: quanto tempo mais a gente vai esperar para nos rendermos a este nome? Talvez você já se rendeu entregando a vida para Jesus. Amém por isso. Esse é o importante primeiro passo. Mas a pergunta é, quanto tempo mais você vai esperar para render-se no sentido de deixar que Jesus governe totalmente a sua vida, fazer a obra, a missão para a qual Jesus tem chamado você? Então não fique pensando no que os outros vão dizer a esse respeito. Pense no quanto Jesus pode transformar a sua vida.
E enquanto você se convida para uma reflexão pessoal, eu quero que você saiba o que a Bíblia diz sobre o único nome que pode salvar e o único nome que pode mudar a sua história para sempre. Atos capítulo 4, versículo 12. E com esse versículo eu quero terminar. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Amém? Só o nome de Jesus pode nos salvar. Só o nome de Jesus pode nos libertar. Portanto, eu vou dizer a frase que eu sempre digo em todo Natal: lembre-se de Jesus no Natal. Porque a gente esquece, a gente corre com tanta coisa que a gente quer preparar no Natal, e tudo é muito lindo e maravilhoso, mas por causa disso, às vezes, nos esquecemos de Jesus. E aí o apelo que faço todo Natal, eu vou fazer em todo Natal até o final da minha vida, quando você reunir a sua família, naquele momento maravilhoso, quando vocês vão fazer aquela ceia, normalmente no final da noite do dia 24, reúna a sua família. Você, como um servo de Jesus, peça licença a todos e diga: gente, nós estamos fazendo tudo isso aqui maravilhoso e bonito, mas estamos fazendo isso por causa de Jesus. Ele é a nossa salvação e a nossa esperança. Então eu gostaria que a gente orasse agradecendo a Jesus por ter vindo a esse mundo e derramado a sua vida por nós, vivido a sua vida em nosso favor. Portanto, a minha palavra a você em todo Natal é: lembre-se de Jesus. Ele é a nossa esperança. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção que é uma oração, que dizemos que vamos nos derramar diante do Senhor, onde nós declaramos ao Senhor a nossa vida, que tudo pertence a Ele, aquilo que somos e temos, que a gente possa viver isso, que a gente possa ser abençoado por Jesus, que toda glória e todo louvor sempre e absolutamente sejam dados ao Senhor. Quando celebrarmos o Natal aqui no dia 22 de dezembro, faça isso com extrema alegria. Lembre-se que Jesus estará aqui, porque Ele é o homenageado dessa grande festa. Amém.